Fala mestre, tudo bem? Chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal. Hoje a nossa aula 5 e o tema é estabelecimento empresarial e demonstrações contábeis periódicas. Esse último, na verdade, tema da nossa aula 4. Então eu só encerro esse assunto. Se você ainda não conferiu a nossa aula 4, dá uma conferida aí nos vídeos aqui do nosso canal. Em seguida, após falar dos tipos de demonstrações contábeis periódicas e das regras aplicáveis, eu entro no segundo assunto da aula, que é o estabelecimento empresarial. Falo sobre conceito e natureza, falo sobre alienação do estabelecimento, falo sobre proteção ao ponto e sobre proteção ao nome empresarial, entre outros assuntos. Aproveitando, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Confere aí a aula. O artigo 1179, já transcrito em outras oportunidades, vai dizer que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Ficam excetuados aí dessa obrigação apenas a microempresa individual, o microempresário e o empresário de pequeno porte, tá? Os demais, todos eles são obrigados a levantar pelo menos esses dois documentos contábeis aí, que seria o balanço patrimonial e o de resultado econômico, tá? Eu até ia inserir no nosso AVA, acabei esquecendo, mas depois da aula eu coloco para vocês, né? Para quem ainda não conhece um balanço de uma sociedade, né? Um balanço patrimonial, um balanço de resultado econômico, são documentos bastante importantes aí que quem pretende trabalhar com o direito empresarial tem que conhecer, tá? São documentos assim complicados de você interpretar, porém bastante importantes, tá? O balanço patrimonial, ele vai trazer o ativo e o passivo daquela sociedade empresária, tá? Então, todo o conjunto de bens e de direitos e todas as obrigações e as dívidas dessa sociedade, tá? Então, bens, créditos e débitos, para fazer um levantamento ali da situação econômica dessa empresa, ok? Então, traz um panorama de como se encontra aí o patrimônio líquido dessa empresa ao longo do tempo até a data do seu fechamento, com todo o conjunto de bens e de direitos que ela amealhou até ali, tá? Bens, direitos e também das dívidas. E o balanço de resultado econômico, por outro lado, ele traz a conta de lucros e perdas daquele exercício financeiro, tá? Então, geralmente, o exercício financeiro ele coincide com o ano civil, tá? Nada impede que ele seja alterado, mas em geral as sociedades mantêm o ano contábil coincidindo com o ano, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse balanço de resultado econômico, então, como eu falei, ele traz a conta dos lucros observados no período e também das perdas, tá? E fecha, como o próprio nome já diz, esse balanço, se a empresa teve um superávit ou se ela teve um déficit naquele período. E é muito interessante, né, que ele sempre traz um comparativo com o balanço de resultado econômico do ano anterior, tá? Então, o fato de uma empresa, por exemplo, num determinado balanço de resultado econômico do ano de 2021, vamos citar, ou de 2020, né, que já está fechado, a empresa ter tido um prejuízo, né, as perdas terem sido maior do que os lucros, não significa necessariamente que essa empresa está no vermelho, tá? Ela apresentou um resultado negativo naquele exercício, porém, se nos exercícios anteriores ela tinha um lucro acumulado, esse prejuízo ele vai ser absorvido ali pela conta das receitas dos anos anteriores, tá? Então, por isso que é bastante importante quando vai fazer a análise desse balanço, você ter aí pelo menos os últimos anos para poder ter uma real noção da situação econômico-financeira de uma empresa, tá? Então, esses documentos aí, pelo menos esses dois, eles têm que ser levantados anualmente. O que não impede que determinadas empresas, por lei, estejam obrigadas a levantar
balanços econômicos e balanços de resultado econômico num intervalo menor. E eu trago aí para vocês como exemplo a Lei 4595 de 64, né, que fala sobre a reestruturação do sistema bancário nacional. No artigo 31, ela estabelece que as instituições financeiras elas vão levantar balanço geral 2 vezes por ano, tá? Em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano. Então, tem com regras próprias aí estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, para as instituições financeiras, se aplica essa disposição específica de levantamento das demonstrações contábeis 2 vezes por ano e não o Código Civil, que fala de 1 vez por ano. O que acontece se você não levantar essas demonstrações? O primeiro resultado, né, e o que acaba tendo aí o maior impacto na atividade da sociedade empresária ou do empresário, é que você vai ter vedado teu acesso ao crédito, né? Então, você se precisar de financiamento num banco, a primeira coisa que eles vão te exigir é o balanço para verificar se você tem condições de arcar depois com o pagamento das prestações daquele empréstimo que você está fazendo. Se você não tem o teu último balanço devidamente levantado e registrado na junta, isso aí vai vedar esse teu acesso ao crédito. Da mesma forma, se você é uma empresa que costuma contratar com o poder público, está sempre participando de licitações, o balanço é documento de habilitação obrigatório, tá? Então, dentro do procedimento licitatório, você tem que juntar o teu último balanço levantado. Além disso, né, a Lei de Falências, no artigo 178, ela estabelece como crime, né, deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial os documentos de escrituração contábil obrigatórios, dentre os quais se encontram os balanços, tá? Então, na hipótese dessa sociedade vir a falir e ela não tiver levantado seu balanço, isso aí constitui crime, tá? Punível aí com pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, isso se o fato não constituir um crime mais grave, tá? Então, veja, quando uma sociedade está em processo de falência, o balanço é extremamente importante para que os credores possam ter a real dimensão da situação financeira daquela empresa, tá? Então, por exemplo, no caso de um plano de recuperação, que vai ter que ser submetido a uma assembleia de credores ali, em geral, ele estabelece uma suspensão dos pagamentos ou uma carência do pagamento das dívidas daquela sociedade. Se ela não tiver o último balanço levantado, registrado na junta, os credores não têm como avaliar a real dimensão, né, a real situação financeira dessa empresa para saber até se vão aprovar ou não aquele plano, tá? Então, por isso que a Lei de Falências traz essa disposição aí que constitui crime em caso de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, a sociedade empresária deixar de levantar as suas demonstrações contábeis obrigatórias. Então, vamos em frente e falar sobre estabelecimento empresarial, começando pelo conceito e natureza. O conceito, né, do professor Fábio Ulloa Coelho é que estabelecimento empresarial ou estabelecimento, como alguns autores, como o professor Silvio Venosa, preferem, assim, tirando a parte do empresarial, porque, né, o estabelecimento, nós vamos ver aí para frente, ele também pode ser mantido por sociedades que não têm cunho econômico, né, que não visam ao lucro, mas seria o complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento da sua atividade econômica, tá? Então, vejam o seguinte, se eu estou querendo empreender, se eu quero abrir o meu negócio, né, vamos dizer que eu queira abrir uma sorveteria, tá? Eu tenho duas opções, basicamente. Ou eu vou correr atrás de montar uma sorveteria do zero, ou eu posso adquirir já de alguém uma sorveteria que já esteja pronta e atendendo. Vamos dizer que eu queira começar do zero. Então,
né? Eu vou ter que, primeira coisa, escolher um ponto, né? Escolher um local onde eu vou abrir essa sorveteria, né? Ou decidir primeiro se eu vou comprar, né? Se eu não tiver nenhum imóvel, ou se eu vou alugar, e aí eu posso escolher o lugar onde eu vou estabelecer essa sorveteria. Passado isso, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que adquirir todos os equipamentos ali, aquelas, não sei como é que chama aquilo, aquele mostruário lá onde ficam os sorvetes depositados. Eu vou ter que contratar aí um estoque refrigerado para eu manter os meus sorvetes. Tá? Vou ter que fazer uma decoração ali, um negócio legal para atrair a clientela. Tá? Então, uma série aí né, vou ter que ter uma marca, né, um nome do meu estabelecimento, tudo isso aí. Então, uma série de bens que eu tenho que juntar para desenvolver essa minha atividade econômica e para explorar essa minha atividade econômica. A partir do momento em que eu me estabeleço, aí eu coloco todos esses bens em organização voltada para a exploração da minha atividade econômica, essa organização que eu imprimo nesses bens, ela tem um valor que ela supera o simples valor individual de cada bem, tá? Então, se eu for adquirir uma sorveteria que já está em funcionamento, muito provavelmente eu vou ter um custo maior do que aquele que eu teria se eu quisesse começar a minha sorveteria do zero. Por quê? Porque toda essa organização, ela tem um valor que é precificado pelo mercado, tá? Então, você imprime a esses bens individualmente considerados uma organização racionalizada, tá? Uma organização racional voltada para a exploração daquele específico ramo de atividade econômica que você pretende explorar. Tá? Então, no direito empresarial, esse sobrevalor, tá, entre o conjunto de bens unicamente considerado pelo seu valor e essa organização racional que eu imprimo a eles, ela tem o nome de aviamento ou fundo de empresa. Tá? Então, não confundam o estabelecimento comercial, que seria esse complexo todo de bens reunidos pelo empresário para explorar a atividade econômica, com o simples valor que é acrescido a eles pelo fato de eu colocá-los numa organização racional. Tá? O aviamento ou fundo de empresa, ele é um atributo do estabelecimento empresarial. É esse atributo exatamente dessa sobrevalorização, dessa organização racional que é valorizada pelo mercado. Tá? Mas não se confunde com o próprio estabelecimento empresarial. Está contido nele. Ficou claro isso aí para vocês? O direito, ele se preocupa naturalmente com esse complexo de bens, tá? E se nós formos trazer lá do direito civil uma noção de universalidade, né, que vocês devem ter visto lá já em Direito Civil 1, universalidade de direito, universalidade de fato, esses bens organizados racionalmente, eles são uma universalidade de fato, tá? Desculpe. E esses bens, eles têm a proteção do direito, como eu falei para vocês. Então, cada bem individualmente considerado, ele vai ter uma proteção em um determinado ramo do direito. Se essa minha sorveteria aí for invadida, eventualmente eu vou ter que propor ali uma reintegração de posse ou um interdito proibitório, caso esteja na iminência de ser invadido. Então, eu vou buscar a tutela do direito civil. Da mesma forma, se o meu estabelecimento comercial ele tem um nome empresarial e esse nome está sendo apropriado pela minha concorrência, eu também vou buscar daí o direito empresarial para, nas regras específicas ali da lei de propriedade intelectual, eu ter uma proteção para evitar que outras pessoas usem aquele nome que é meu, tá? Que eu registrei em meu nome. Então, para o direito empresarial, nós vamos ver aí na sequência, interessam mais os bens incorpóreos, tá? Por quê? Porque essa universalidade de bens do estabelecimento empresarial, ela se divide em bens corpóreos
e bens incorpóreos. Tá? Os bens corpóreos, fácil perceber, seriam todos aqueles bens que têm uma estrutura física. Então, mercadorias, os utensílios que eu utilizo, os equipamentos da minha sorveteria, algum veículo ali que eu use para o transporte, todos esses bens são bens corpóreos. E, em geral, eles vão ter a proteção ou do direito civil ou do direito penal. E outra parte dessa universalidade de bens seriam os bens incorpóreos, esses especificamente que interessam ao nosso direito empresarial. Então, por exemplo, as marcas que eu possuo registradas, as patentes, sejam elas de invenção, de modelo de utilidade que eu tenha desenvolvido no meu estabelecimento, tá? Se eu for uma indústria, aí, digamos que eu, sei lá, vamos pensar aí uma indústria que faz reciclagem, tá? De plástico. Eu posso ter desenvolvido ali um método revolucionário para fazer essa reciclagem em menor custo e menor tempo. Tá? E eu requeiro a patente dessa minha invenção aí, desse meu modelo de utilidade. Isso aí tudo é um bem incorpóreo, tem um valor, tá? E isso aí vai ser protegido pelo direito empresarial, tá? Da mesma forma, meus direitos, o ponto que seria o local em que eu me estabeleço, tá? Então, tudo isso aí tem importância para o direito empresarial. Vejam o seguinte, o estabelecimento empresarial ou estabelecimento, ele não se confunde com o patrimônio do empresário, tá? Quando você está falando de um empresário individual, um empresário pessoa física, isso é facilmente perceptível, tá? Lembram que eu citei para vocês umas aulas atrás do exemplo daquele empresário que individual, que ele tem uma casa na praia, que ele usa ali para passar as férias, e ele tem o escritório onde ele mantém a empresa dele, tá? Essa casa na praia, ela não vai integrar o estabelecimento empresarial daquele empresário. Por quê? Porque ela não está organizada para o desenvolvimento da empresa dele, tá? O escritório, lá onde ele mantém o seu negócio, ao contrário, ele faz parte do estabelecimento empresarial. Então, embora o escritório esteja contido no patrimônio do empresário também, ele faz parte do estabelecimento empresarial. Ele está organizado, né? Ele está voltado para o desenvolvimento da atividade empresarial dele. A casa na praia, ao contrário, ela integra o patrimônio do empresário, mas ela não integra o estabelecimento empresarial. Tá? Por quê? Porque ela não está organizada ali, ela não faz parte da atividade empresarial dele, ok? Então, veja, quando você tem uma sociedade empresária, isso é um pouco mais complicado, tá? A não ser que você mantenha bens ali em nome da sociedade que não estão voltados para o desenvolvimento da atividade fim dela, em geral, aí acaba se confundindo, tá? Tudo que compõe o patrimônio da sociedade acaba compondo também o estabelecimento empresarial. Ficou claro isso aí para você? Para vocês? Tá, outra questão. As dívidas que o empresário tem, elas compõem o patrimônio dele, tá? Então, o patrimônio a gente sempre pensa só nos bens, mas na verdade o patrimônio é o conjunto de bens e também de obrigações, tá? Então, as dívidas, elas compõem o patrimônio, mas elas não compõem o estabelecimento empresarial, tá? O estabelecimento empresarial seriam apenas os bens e direitos. Então, não confundam estabelecimento com patrimônio, tá? São duas noções bem diferentes. Esse estabelecimento ele pode ser descentralizado. Então, uma sociedade empresária grande, que ela possua diversas unidades aí, tanto no Brasil quanto no exterior, ela pode eventualmente fazer a venda de uma dessas unidades sem que aquilo tenha um impacto relevante no seu estabelecimento empresarial, tá? Então, não necessariamente um único local ali vai ficar vai concentrar todo o estabelecimento empresarial de uma determinada sociedade empresária, tá? Muitas vezes esse estabelecimento ele está descentralizado em diversos lugares, ok? E ele pode ou não ter valor independente, como eu falei para vocês. Você pode eventualmente fazer uma venda e aquilo ali não vai trazer uma diminuição na percepção no mercado para o valor daquela sociedade empresária, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a minha sorveteria e no início
eu faço entrega em domicílio com um veículo próprio, ok? Com o passar do tempo, eu vejo que, né, que a minha entrega ela vai ser mais eficiente se eu terceirizar isso aí, terceirizar a entrega para uma empresa que faça isso aí, né? Uma empresa ali de motoboys e tal, que faça a minha entrega. Eu posso aí vender a minha frota de veículos e continuar fazendo a entrega via empresa terceirizada, e isso aí não tem nenhum impacto no meu estabelecimento, tá? Isso aí não tem nenhum impacto empresarial, isso não trazer uma desvalorização para minha empresa. Então, vejo, essa noção, é por isso que essa noção de estabelecimento empresarial, né, de bens organizados, ela ultrapassa a mera noção de um conjunto de bens, em razão dessa organização aí que tem um valor que muitas vezes não é fácil de ser avaliado pelo mercado. Alienação do estabelecimento, tá? Então, voltando ao exemplo ali da minha sorveteria, digamos que o empresário que já está estabelecido lá, que tem essa sorveteria, eu procuro ele, eu tenho interesse em comprar, ele tem interesse em vender. Tá? Então, o que que ele vai fazer? É o famoso passar o ponto, tá? Ele vai alienar esse estabelecimento empresarial para mim. Isso, no direito comercial, ele tem um nome, tá? Chama-se trespasse. Trespasse nada mais é do que o contrato de venda de estabelecimento empresarial. E em razão da importância que tem esse negócio, o direito empresarial faz determinadas exigências. Por quê? Porque o estabelecimento comercial, por compor, né, o estabelecimento empresarial, por compor o patrimônio do empresário, da sociedade empresária, ele representa também uma garantia para os credores. Tá? Em caso de eventual insucesso do estabelecimento. Como eu falei para vocês, o estabelecimento, por ser um conjunto de bens, ele também é garantia dos credores. Se a sociedade formal, né, eventualmente, o que que vai acontecer? Começar a sofrer execuções, o que que vai ser a garantia dessas execuções judiciais? O patrimônio, né? Você vai ter que penhorar e executar, levar a leilão bens do patrimônio dessa empresa, né? E aí, pelo pagamento, pela venda judicial desses bens, os credores vão receber o que lhes é devido. Então, por isso, por um estabelecimento empresarial ter essa garantia para os credores, é que existem essas exigências. Quando o empresário pretende fazer a alienação, quando ele pretende fazer o trespasse, ele tem que respeitar alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro, ele tem que fazer isso num contrato escrito. Tá? Por que que o contrato tem que ser escrito? Porque ele tem que levar para arquivamento, para registro na junta comercial, e em seguida ele tem que publicar aquele contrato num jornal de grande circulação, tá? Para dar conhecimento para todos os potenciais interessados, né, de verificar aquela questão. Feito isso, ele tem que obter também a anuência dos credores. Tá? Então, como que faz essa anuência aí? Ele vai notificar os credores, né? Ele vai ver quais são os potenciais credores ali dele, vai notificar desse interesse aí de fazer o trespasse e vai obter a anuência. Essa anuência ela pode ser expressa, tá? O credor ele pode responder expressamente ali concordando com essa venda, ou ela pode ser tácita. Se o credor for notificado num prazo de 30 dias, ele permanecer em silêncio, supõe-se que ele concordou tacitamente, né, com aquele trespasse, com aquela venda do estabelecimento comercial, já que ele não se manifestou no tempo devido. Tá? Lembrando o seguinte, essas formalidades elas ficam dispensadas caso o empresário demonstre que mesmo com a venda daquele estabelecimento empresarial, ele ainda conserva bens suficientes para fazer o pagamento das suas dívidas. Tá? Então, se o patrimônio dele não se resume àquele estabelecimento empresarial que ele está vendendo, né, e o que sobrou, o que remanesce ali no patrimônio dele é suficiente para fazer o pagamento do passivo, ele não precisa fazer, cumprir todos esses requisitos, tá bom, pessoal? Por outro lado, não sendo esse o caso, tá? Se ele não tem mais nenhum bem, ou se o que ele tiver de bens remanescentes não for suficiente e ele não cumprir aquelas formalidades, o que que acontece?
tá? Em caso de falência dessa sociedade empresária e desse empresário, considera-se essa alienação ineficaz, tá? Então, os credores eles vão poder buscar aqueles bens na mão do terceiro que adquiriu, tá? Então, vejam a importância para a pessoa que está adquirindo um estabelecimento empresarial verificar o cumprimento desses requisitos, tá? Porque senão pode vir a ser desapossada desses bens que está adquirindo por uma questão ali de falência do alienante, ok? Então, lembrando não, né? Vocês não tiveram falência ainda, mas a lei de falências, né? A lei 11.505 de 2005, no artigo 94, inciso terceiro, a linha C, estabelece que a alienação de estabelecimento empresarial sem o cumprimento daqueles requisitos caracteriza, inclusive, ato de falência, tá? Então, se o alienante lá na minha sorveteria fizer isso aí sem cumprir aqueles requisitos ali de registro, né, do contrato, publicação em jornal, aquiescência dos credores, e ele vender para mim sem nada disso, primeira questão, qualquer credor dele pode pedir a falência, porque aquilo ali que ele fez, esse trespasse sem cumprimento dos requisitos, caracteriza ato de falência, tá? Então, você praticar um ato de falência é algo que motiva exatamente os teus credores a fazer um pedido de falência da tua sociedade. O segundo é que eu, adquirente, eu posso vir a ser desapossado desses bens que eu estou adquirindo. Por quê? Porque os credores, nesse caso aí de vir a ser decretada efetivamente a falência dele, eles vão buscar o patrimônio nas minhas mãos. Para eles, essa alienação é ineficaz, tá? O patrimônio que agora está nas minhas mãos continua representando garantia pelas dívidas do alienante. Outra coisa, o passivo que tiver escriturado ali, o passivo, né, as obrigações que tiverem escrituradas nesse estabelecimento empresarial que está sendo vendido, tá? Ele também se transfere para o adquirente, tá? Para mim, no caso que estou comprando a sorveteria. A lei estabelece aí uma responsabilidade do alienante, da pessoa que está vendendo, pelo prazo de 1 ano, tá? Esse 1 ano ele vai se contar da publicação daquele aviso ali que eu mencionei para vocês, tá? O aviso em jornal de grande circulação, para obrigações vencidas antes do negócio de trespasse, e 1 ano contado do vencimento de cada uma das obrigações, caso elas tenham sido contratadas depois desse trespasse, tá? Então, por 1 ano ainda depois dessa alienação, a pessoa que vendeu o estabelecimento empresarial, ela permanece responsável por aquelas dívidas. Então, esse alienante do estabelecimento empresarial, ele ainda vai ter essa obrigação, essa responsabilidade por 1 ano, né, contado da publicação do aviso do trespasse, no caso das obrigações vencidas antes do negócio, e 1 ano a partir do vencimento da obrigação para as obrigações posteriores. Então, digamos, venceu uma obrigação daquela sorveteria, no prazo de 1 ano disso, aquele credor ele vai poder fazer a cobrança ou do adquirente, né, ou de mim, ou do alienante do proprietário anterior. Tá? Qualquer um dos dois pode fazer, ele pode tentar responsabilizar aí, tentar cobrar judicialmente essa obrigação. Prosseguindo, tá? Essa responsabilidade ela pode ser atenuada, ela pode ser estabelecida de modo diverso entre as partes, tá? Então você pode estipular uma cláusula de não transferência de passivo para o adquirente. Porém, né, eu posso nessa minha trespasse aí da sorveteria, a gente pode estabelecer que toda e qualquer dívida, né, que venha a ser cobrada dessa sorveteria será arcada pelo alienante, pela pessoa que está vendendo para mim, tá? Porém, essa disposição ela só vai ter validade entre as partes, não perante terceiros. O credor que queira fazer a cobrança de mim, ele pode fazer, tá? Se tiver dentro daquele prazo ali de 1 ano, né, ou digamos que ele queira fazer a cobrança de mim e não do alienante,
Se eu tiver que pagar, daí, claro, pelo contrato entre nós, eu tenho um direito de regresso contra o meu alienante, porque nosso contrato estabelecia que eu não tinha obrigação de pagar isso aí, tá? Porém, perante terceiros, aquilo não vale. O terceiro pode vir cobrar de mim, tá? Via de regra é muito mais fácil, né? Você cobrar de quem está à frente do negócio. Outra coisa, o credor que anuiu lá atrás com aquele trespasse, anuiu expressamente, ele também perde esse direito, tá? Então, se ele concordou com a transferência e manifestou aquilo, depois ele não pode querer cobrar do alienante, tá? Ele vai ser obrigado a cobrar só do adquirente. Alguns casos aí também não se aplica isso aí. Então, por exemplo, contrato de trabalho, ele tem imunidade em relação a esse trespasse, tá? Os empregados que eventualmente trabalhem naquela sociedade empresária, naquela sorveteria, caso venham a ter dívidas trabalhistas, eles podem cobrar tanto do adquirente do estabelecimento quanto do alienante, tá? Outra coisa, crédito tributário, fisco, a mesma coisa, tá? No caso do crédito tributário, como é que funciona? Você tem uma responsabilidade subsidiária ou integral, a depender de se o alienante, né, a pessoa que está vendendo, se ela continua a explorar alguma atividade econômica, não precisa ser nem no mesmo ramo, ou se ela para, tá? Se o alienante, se a pessoa que vendeu a sorveteria, ela continua a explorar uma determinada atividade econômica, digamos que ela abra, sei lá, uma panificadora em algum outro lugar, tá? Então, ele vai ter eu vou ter a pessoa que adquire, no caso eu tenho uma responsabilidade subsidiária, tá? Por aqueles créditos tributários. Então, se a pessoa que vendeu a sorveteria para mim não pagar o fisco, o fisco daí pode vir a cobrar de mim, tá? Porque a minha responsabilidade é subsidiária, depois da dele. Se ele cessar a exploração, tipo, ele vendeu a sorveteria e ele se aposentou, ele não quer mais explorar nenhuma atividade econômica. Aí, nesse caso, a minha responsabilidade é integral, tá? Se o fisco vier cobrar de mim, eu tenho que arcar com aquela dívida e eu não tenho direito a fazer com que o fisco tente, tente discutir bens aí do alienante daquele estabelecimento empresarial. Essa, essa é uma exceção. Outra questão. Se esse estabelecimento empresarial ele está sendo arrematado num processo de falência ou de recuperação judicial, tá? Então, num processo de recuperação judicial, é muito comum você fazer a venda de unidades isoladas, tá? Isso até faz parte do plano como uma forma de você capitalizar aquela sociedade que está em recuperação. Então, né, se ela tem diversas unidades fabris, vamos dizer assim, você pode querer vender uma delas e com o produto dessa venda, você fazer o pagamento dos credores daquela sociedade que está em recuperação ou está em processo de falência. Quando você faz essa venda num processo de recuperação, a pessoa que arremata, ela não tem obrigação nenhuma sobre as obrigações daquele estabelecimento empresarial, tá? Então, é uma forma de você encorajar até que eventuais interessados façam um lance ali, né? Participem desse processo de venda e com uma maior concorrência, né? Com quanto mais interessado tiver, mais fácil você fica de obter um preço mais interessante para a venda daquela unidade, tá? Então, por isso, como um estímulo legal para isso aí, quem arremata um estabelecimento empresarial em processo de falência ou de recuperação não tem obrigação nenhuma em relação às dívidas daquele estabelecimento. Ok, pessoal? Outra coisa. Esses negócios de trespasse, né, de venda de estabelecimento empresarial, em geral, eles têm uma cláusula de não restabelecimento implícita. O que que significa isso aí? A pessoa que está vendendo o estabelecimento, vendendo a sorveteria ali no caso, ela não pode se restabelecer no mercado e concorrer comigo, tá? Então não pode o empresário vender a sorveteria dele, o estabelecimento empresarial, e no dia seguinte abrir uma sorveteria para concorrer comigo, tá? Por quê? Porque se pressupõe, que quando você está fazendo a aquisição desse estabelecimento empresarial, você está adquirindo, né, evidentemente, toda aquela
aquela universalidade de bens, o ponto, né, a importância que tem aquilo, o nome que aquilo tem no mercado. Aí, eventualmente, esse alienante, essa pessoa que tem já esse know-how todo, ele pode se valer dessa experiência toda dele para no dia seguinte já começar a concorrer comigo, tá? Então, na verdade, o que ele vai estar fazendo aí é um enriquecimento ilícito, tá? Ele vai estar se locupletando às minhas custas e ainda assim, de uma forma ou de outra, no dia seguinte ele continua exercendo essa atividade empresarial, tá? Então, por isso que se o contrato não estabelecer nada, a lei determina que eu não posso, num prazo de 5 anos, salvo se eu tiver autorizado, concorrer com esse empresário que está adquirindo o meu estabelecimento empresarial, ok? Então vejam, o negócio ele pode estabelecer de modo diverso, tá? Então ele pode liberar o alienante para no dia seguinte já se restabelecer e continuar a exercer a atividade empresarial dele, inclusive no mesmo ramo de negócio. Porém, se não estabelecer nada, a lei dispõe que em 5 anos ele não pode fazer isso, ok? Então, aqui em relação à proteção ao ponto, como a gente está falando ali para vocês. O que é o ponto? O ponto é o local específico em que se encontra, né, estabelecido o empresário, tá? Então, o local que ele escolhe para fazer o estabelecimento empresarial dele, né, para organizar todos aqueles bens voltados para a exploração da atividade empresarial dele, é o ponto, tá? Então, o ponto, ele tem uma importância muito grande no direito empresarial, tá? E aí vai variar conforme o ramo de negócio. Então, por exemplo, se você tem uma panificadora ou uma sorveteria, para você pode ser interessante que esse teu ponto fique próximo a um terminal de ônibus, por exemplo, né? Ou quando eu estudava na época do colégio, na frente do meu colégio tinha uma papelaria, tá? Então, veja, tudo que era equipamento, material ali, caneta, caderno, xerox que você precisasse tirar, você simplesmente atravessava a rua para fazer nessa papelaria. Então, veja a importância da escolha do ponto para esse empresário, né? Muitas vezes isso está diretamente ligado ao afluxo de clientes, de consumidores que ele vai ter para o produto dele, tá? Então, veja, quando o empresário aluga esse ponto, ele não é o proprietário, ele aluga do proprietário, né? Você vai ter uma locação não residencial. Então, a locação, ela se divide em residencial, se o objeto dela é a moradia da pessoa, do locatário, e ele vai ser não residencial, evidentemente, quando o objeto aí seria a exploração de alguma atividade econômica, tá? Quando você tem uma locação não residencial, em determinados casos, o direito ele vai te dar essa proteção de você ter a renovação compulsória, tá? Então, o empresário que está estabelecido já naquele ponto, se ele atender esses requisitos da Lei de Locações, que é a Lei 8.245 de 1991, se ele respeitar ali aqueles requisitos, ele vai ter direito à renovação compulsória, ou seja, o proprietário vai estar obrigado a renovar aquele contrato de locação com ele pelo mesmo período, tá? Isso aí está no artigo 51 da Lei de Locações. Que requisitos são esses? Primeiro, evidentemente, você tem que ter um locatário empresário, tá? Se a tua locação é uma locação residencial, você não vai ter direito à renovação compulsória. Por quê? Porque a proteção que a lei dá é exatamente a esse ponto empresarial. A lei sensível à importância que o ponto tem para o empresário estabelece esse direito à renovação compulsória, tá? Então, primeira coisa, o locatário tem que ser empresário. Segundo, o tempo de locação tem que ser de no mínimo 5 anos, tá? Então, ele tem que ter um contrato escrito e o tempo que ele tem que estar no imóvel, ele tem que ser de no mínimo 5 anos, tá? A lei estabelece que você pode fazer o somatório. Então, digamos, se eu tinha um contrato primeiro de 1 ano, depois eu fui lá, renovei esse contrato por mais 1 ano, e aí depois eu fiz uma renovação por 3 anos, tá?
se você fizer o somatório de todos esses períodos contratuais, eu consigo cumprir esse requisito mínimo aí de 5 anos, tá? Então a lei permite que você faça essa soma aí para chegar ao período mínimo de 5 anos, tá? O direito empresarial chama isso aí de garantia ou direito de inerência do ponto, tá? Então, se eu cumpro aqueles requisitos ali, eu tenho direito a essa inerência do ponto, eu tenho direito a entrar com uma ação renovatória, que a gente chama, né? Caso o meu proprietário, né, a pessoa, o meu locador, ele não queira fazer essa renovação, eu proponho uma ação que a gente chama de ação renovatória. Essa ação ela tem que ser proposta no prazo de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato, tá? Sob pena de eu perder esse direito, é um prazo decadencial, tá? Então, digamos, no último ano da minha locação, eu começo ali a negociação já para renovar meu aluguel, tá? Chego lá para o meu proprietário e falo, ó, a gente pactuou aí um contrato de 5 anos, ele está acabando, tá? Então, eu tenho um contrato escrito, eu tenho um prazo mínimo de 5 anos, eu estou explorando aqui a minha sorveteria durante todo esse período, eu tenho direito à renovação. E aí aquele negócio se estende, tá? Quando chegar a 6 meses antes do término do contrato, eu perceber que o meu locador ou está me enrolando ou já falou que não vai renovar, eu tenho que propor essa ação. Senão eu perco esse direito, tá? Então, esse é o prazo decadencial que você tem para fazer a propositura. Você propondo a ação, você, né, faz a demonstração ali que você cumpre os requisitos, e aí a tendência, claro, né, em direito e judicialmente a gente nunca pode dar como uma certeza absoluta, mas a tendência é que você obtenha judicialmente o direito a essa tua renovação pelo prazo equivalente. Ok, pessoal? Exceções à garantia de inerência do ponto. Então, agora vamos ver do ponto de vista do locador, do proprietário daquele imóvel que está alugado para uma determinada atividade empresarial. O que que ele pode fazer? Vejam o seguinte, como eu falei para vocês. O direito à propriedade é um direito constitucionalmente garantido, tá? O direito à inerência do ponto é um direito estabelecido pela lei empresarial, no caso aí pela lei de locações, uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional, tá? Então, quando você tem em conflito dois direitos, um de base constitucional e o outro estabelecido numa lei infraconstitucional, tem preferência o direito constitucionalmente garantido, tá? Então, num eventual embate ali entre esses dois direitos, o direito do proprietário de exercer a sua propriedade sobre aquele imóvel e o direito do locatário, né, de manter o seu estabelecimento empresarial naquele ponto, deve ter preferência o direito do proprietário, tá? Exceto ali, claro, naquelas situações em que a, a o locatário ele tenha direito aí a essa renovação. Porém, veja, tem algumas exceções que o locador ele pode opor a essa ação renovatória, tá? Que nós chamamos de exceção de retomada. Então, quais são essas hipóteses? Primeiro, uma proposta insuficiente do locatário, tá? Quando você faz atuação renovatória, além de demonstrar que você cumpre aqueles requisitos da lei de locações, você tem que fazer uma proposta de renovação, né, de valor de aluguel para você renovar, para você ter o direito efetivo à atuação renovatória, tá? Se você oferece um valor inferior ao valor do mercado, tá, o teu locador lá, o proprietário do ponto, ele pode demonstrando aquilo ali, tá? Daí ele vai ter que juntar avaliações imobiliárias do que o que você está oferecendo é insuficiente para ele e que, portanto, ele vai querer retomar aquele imóvel, tá? Aí, nesse caso, ele pode. Outra situação, se o locador demonstrar que ele tem uma proposta melhor de terceiro, tá? Então, você está querendo renovar ali o teu aluguel por uma quantia, vamos dizer, de R$ 2.000 por mês. Ele pode demonstrar, falar, não, tá aqui eu tenho uma proposta escrita, né, de um outro empresário aí, né, que está querendo se estabelecer aqui, e ele está querendo me pagar 2.500.
Então, ele tá outro exemplo aí de exceção de retomada. Daí, nesse caso, o locatário ele não vai ter direito à renovação. Mais um exemplo, reforma substancial do prédio. Então ele vai dizer que, ó, seja por iniciativa, por obrigação que o poder público está impondo para ele, seja porque ele tem interesse, ele vai fazer uma reforma substancial, tá? Ele vai botar abaixo aquilo ali e refazer diversos componentes ali daquele ponto. Nesse caso, ele também tem direito à retomada. Porém, veja, se em 3 meses após a retomada do imóvel esse locador não iniciar a reforma, ele está obrigado a indenizar o locatário, tá? Aquele antigo empresário que ali estava estabelecido. Outros exemplos, uso próprio, tá? Então, o locador pode simplesmente falar, não, agora eu quero utilizar esse imóvel, eu vou morar aí agora, tá? É um direito que ele tem. Caso ele tenha interesse em concorrer, tá? Em dizer o seguinte, não, olha, agora eu tô vendo que essa tua sorveteria aí tá dando certo, agora eu que quero explorar isso aí, tá? Então eu vou montar agora a minha sorveteria aí nesse lugar, tá? Então, nesse caso, obviamente, ele vai ter que indenizar o antigo locatário pelo fato dele estar exercendo essa concorrência. Muito provavelmente, uma boa parte da minha clientela ele vai captar, tá? Pessoas que já estão acostumadas a irem àquele local, ele vai acabar captando como cliente dele, tá? Então, isso tudo aí tem que ser calculado para que ele possa me indenizar, ok? Lembrando o seguinte, uma exceção a isso aí seria o caso da locação gerência. O que que é a locação gerência? Quando o próprio proprietário é bom, né? Mas quando o locador, o proprietário mesmo, ele tenha feito a montagem daquela sorveteria, tá? Então, além de ser o dono do imóvel, ele montou tudo que tem lá dentro, tá? Nesse caso aí, evidentemente, ele não vai ter que me indenizar, né? Porque aquilo tudo lá já é dele. Aí ele simplesmente está me locando para ter uma utilização ali para aquele espaço, para aquele equipamento que ele comprou, tá? Então, nesse caso aí, ele não vai ter que fazer a indenização, porque aquilo lá tudo já é dele. É, Outra, transferência de estabelecimento empresarial, tá? Então, esse meu locador, ele pode ter ali a sua atividade empresarial, que aí ele está querendo fazer a transferência para aquele espaço ali que já é dele, seja do mesmo ramo, ou seja de um ramo completamente diverso, tá? Digamos que ele tem ali um restaurante, ele explora lá em Santa Felicidade, tá? Ele vai dizer, não, agora eu vou fechar o restaurante lá e eu quero abrir o restaurante aqui nesse imóvel que é teu aí no centro, que você tem a sorveteria, tá? É um direito que ele tem uma exceção de retomada, tá? Porém, esse estabelecimento empresarial dele aí tem que ter mais de um ano, tá? De atividade efetiva. Ele pode fazer essa retomada tanto para si próprio, né? Ou para o caso de um ascendente, de um descendente ou do cônjuge. Então, se qualquer dessas pessoas aí relacionadas ao locador quiser fazer a transferência do seu estabelecimento empresarial para aquele ponto, pode, tá? E ele tem que estabelecer, tem que ser um ramo diverso do locatário, tá? Então, no meu caso aí, por exemplo, do restaurante, aí ok. Se for para o mesmo ramo, aí novamente eu vou ser obrigado a indenizar aquele locatário que está saindo. Proteção ao título do estabelecimento, tá? E aqui uma distinção que a gente tem que fazer. Título de estabelecimento é uma coisa, nome empresarial é outra coisa e marca é uma terceira coisa, tá? Então, vamos dizer o seguinte: eu posso ter a minha sorveteria aí, essa sorveteria que eu estou explorando, como que é o nome empresarial? Eu constitui uma sociedade empresária para fazer a exploração. Essa sociedade empresária, ela se chama Thiago Werner Ramasco Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, tá? Esse é o meu nome empresarial, ok? É o nome da sociedade empresária que explora aquela atividade econômica. Isso é nome empresarial.
O título do meu estabelecimento, ele pode se chamar, sei lá, Sorveteria da Esquina. Tá? Esse é o nome que eu resolvi colocar no meu estabelecimento. Tá? Então, o título do estabelecimento seria isso aí. A marca é outra coisa. A marca é uma identificação do produto que eu estou comercializando lá naquele espaço. Tá? Então, se eu vou comercializar picolé ali, eu coloco para vender picolé da Kibon, sorvete de massa da Kibon, da Nestlé e tal, isso é marca, tá? A marca que vai identificar o produto. Então, isso não se confunde com o título do estabelecimento, ok? Muitas vezes a gente pode até coincidir, os três podem até ser iguais, né? Então, sei lá, vamos pegar aqui a Coca-Cola. É que aqui a Coca-Cola é explorada por uma empresa que se chama Spaipa, né? Então, Spaipa seria o nome empresarial, né? E o título de estabelecimento seria a Coca-Cola, que também se confunde com a marca, que é o produto que vende, tá? Então, podem os três coincidir ou não, mas são institutos diversos, ok? Ficou entendido isso aí para vocês? Esse título do estabelecimento, ele também tem uma importância muito grande, tá? Da mesma forma, o direito empresarial, ela estabelece uma proteção para isso aí. O artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, ele vai falar que comete crime de concorrência desleal quem usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios, tá? Ou expõe, ou oferece à venda, ou tem estoque produto com essas referências. Então, terceiro, se utilizar daquele meu título de estabelecimento para tentar angariar a minha clientela, ele está cometendo um crime de concorrência desleal. Tá? Então, eventualmente, ele pode ser aí até sancionado por essa concorrência desleal que ele está fazendo comigo. Tal é a proteção que o nosso direito empresarial confere ao título de estabelecimento. Tá aí, essa foi a nossa aula de hoje sobre demonstrações contábeis periódicas e estabelecimento empresarial. Renovo aqui o convite para que você curta nosso canal, para que você se inscreva, você deixe aqui o seu comentário, peça aí se você quer uma matéria específica, algum assunto que seja da sua preferência. No mais, bons estudos e até a próxima. Um abraço.